Estou mais perto dos 30 do que dos 20 e tenho refletido bastante sobre isso ultimamente. Tenho pensado especialmente sobre as coisas que eu gostaria de ter aprendido mais cedo para não me decepcionar tantas vezes ao longo da minha vida. É claro que faz parte do crescimento se decepcionar e enfrentar frustrações, mas muitas dessas dores poderiam ser evitadas. Por isso, no vídeo de hoje, compilei alguns conselhos que gostaria de ter recebido para tornar a minha vida um pouco mais leve e não me decepcionar tanto. Alguns deles aprendi ao longo dos anos por meio da leitura, enquanto outros foram aprendidos de maneira mais difícil após quebrar a cara várias vezes. Se eu tivesse a chance de conversar com a Bianca do passado e dar algumas dicas, seriam estas. Antes de dar início ao vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Você não precisa manter uma amizade só porque ela existe há muito tempo. Às vezes, ao longo da vida, percebemos que certas conexões se sustentam apenas pelo contexto em que nos encontramos, como o fato de estudarmos na mesma escola. No entanto, ao distanciarmos desse ambiente, percebemos que talvez nunca tivéssemos nos aproximado de outra forma. O momento em que reconheci que uma amizade tinha chegado ao fim foi quando comecei a sentir um desconforto constante em nossos encontros. Cada interação se tornava uma batalha de diferenças e visões de mundo conflitantes. Me deixava esgotada emocionalmente. E foi então que percebi que essa amizade já não me trazia mais alegria e crescimento, mas sim um peso emocional difícil de suportar. Entendi que é normal que as pessoas cresçam e sigam caminhos diferentes na vida. E nem sempre isso significa que as amizades devam continuar a mesma. Às vezes é preciso reconhecer que certas relações já cumpriram o seu papel e seguir em frente, abrindo espaço para novas conexões. Tudo bem deixar as pessoas irem. As pessoas não estão nem aí para você. Isso, de certa forma, é libertador, né? É fácil tentar ser o que as pessoas esperam de nós, em vez de sermos quem realmente somos ou queremos ser. A verdade é que daqui 100 anos, nem eu, nem você, nem quem você quer agradar vai estar aqui. Mas a diferença é que você vai chegar ao fim da vida percebendo que procurou demais querer ser o que os outros esperava que você fosse. Não desperdice tempo, energia e esforço tentando agradar a todos, se encaixotando. Então, seja quem você é, sem se preocupar com o que os outros pensam. Tenha coragem para dizer o que você gosta, o que gostaria de fazer e não o que os outros gostariam de ouvir. Você escolhe o seu propósito. Quem nunca se perguntou qual é o propósito da minha vida? O que eu vim fazer neste mundo? Porque eu mesma já me fiz essa pergunta várias vezes e pensava, poxa, deve ser bem mais fácil para aquelas pessoas que já nascem sabendo o que precisa ser feito, como por exemplo um cantor ou um pintor, e só precisa lapidar. Percebo que é uma pergunta que colocamos muita complexidade. E eu me fazia essa pergunta de maneira errada. Em vez de me perguntar qual é o meu propósito da vida, passei a me fazer a seguinte pergunta: qual eu gostaria que fosse o meu propósito de vida? O que eu quero? O que eu gosto? Compreendi que o propósito não é algo que simplesmente se encontra como se estivesse escondido em algum lugar, pronto para ser descoberto. É uma escolha pessoal, uma decisão consciente que fazemos e em seguida nos empenhamos em desenvolver ao longo do tempo. Pelo menos é assim que eu enxergo agora. Não fique obcecado em viver de acordo com o manual que você criou na sua cabeça.
Eu aposto que quando você era adolescente, conversou com suas amigas ou primas, projetando um futuro aos 25 anos, casadas, com casa própria e talvez até com filhos aos 28, vivendo a vida dos sonhos aos 30. Não sei se você já teve esse tipo de conversa, mas eu tive. E curiosamente, hoje eu estou longe dessas expectativas. Não estou casada, não tenho filhos e ainda não estou vivendo exatamente como imaginei. Ah, também não sou mãe de pet, mas estou no caminho. É normal querer traçar um roteiro para a vida e isso é essencial para nos mantermos focados e motivados. No entanto, precisamos lembrar que nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Muitas vezes somos surpreendidos por desafios inesperados, oportunidades não previstas e mudanças de rumo que nos leva por caminhos que jamais teríamos imaginado. Isso não é necessariamente algo ruim, pelo contrário, muitas vezes precisamos passar por processos para aprender e crescer. Em vez de ficar obcecado com um plano inflexível, é importante ser ambicioso em seus objetivos, mas também estar aberto às mudanças. Não se compare com os outros e nem olhe para o lado pensando que todos estão seguindo exatamente o que planejaram. Cada pessoa tem um ponto de partida diferente. Tenha uma agenda. É fundamental para mim ter uma agenda para organizar todas as minhas tarefas e compromissos. Reconheço que não posso depender apenas da minha memória e espontaneidade para lembrar de tudo que preciso fazer. Se há um jantar marcado, eu coloco na minha agenda. Se preciso comprar algo específico, também vai para a agenda. E quando tenho prazos para entregar trabalhos ou compromissos importantes, não hesito em registrar tudo na minha agenda. Dessa forma, consigo liberar espaço na minha mente para focar em outras áreas, sem ficar pensando, ai, eu preciso fazer tal coisa, não posso deixar de fazer aquele compromisso. Ao usar a agenda como ferramenta de organização, meu cérebro não fica sobrecarregado tentando lembrar de todas as minhas responsabilidades. Em vez disso, posso me concentrar em outras atividades com mais clareza e tranquilidade, sabendo que tudo está devidamente registrado e, além disso, ajuda a diminuir a ansiedade, pois tenho mais controle sobre o tempo e as minhas atividades. Não espere por oportunidades. Não espere por oportunidades. Crie-as. Isso aprendi ao longo da vida. Às vezes ficamos quietos esperando que a sorte bata à nossa porta, quando na verdade somos nós que devemos abrir a porta. Em vez de ficar sentado esperando que as oportunidades caiam do céu, devemos agir, perseguindo nossos sonhos com determinação e criar as nossas próprias oportunidades. Isso significa estar atento às possibilidades que nos cercam, ser corajoso o suficiente para dar o primeiro passo em direção ao desconhecido, estar disposto a enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. Afinal, as oportunidades raramente se apresentam de forma óbvia. Muitas vezes estão disfarçadas de obstáculos, fazendo com que eu e você saímos da nossa zona de conforto e nos arrisquemos. Não espere por oportunidades. Seja o protagonista da sua própria história. Crie as oportunidades que o levarão ao que você tanto deseja. O futuro, ele é moldado pelas ações que tomamos hoje, não pelas oportunidades que esperamos que apareçam. Seja menos reativo. Dê um passo para trás antes de reagir em uma situação. Em vez de responder instantaneamente com raiva, frustração ou impaciência, respire fundo. Não deixe suas emoções ou impulsos te dominarem. Às vezes, a reatividade vem de um lugar de defesa
ou um instinto de sobrevivência. É como um reflexo automático que nos impulsiona a agir sem pensar. Mas muitas vezes essas reações impulsivas podem causar mais problemas do que soluções. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Essa frase resume uma verdade. Se esperamos que todos os outros sigam nossos planos ou acreditem em nossas metas, esperaremos por muito tempo, talvez para sempre. A aprovação e a confiança precisa vir de dentro de você e somente de você. É natural buscar apoio e validação dos outros e é ótimo ter pessoas em nossas vida que nos apoiam e nos incentivam. Contudo, isso não deve ser um requisito para seguirmos em frente em busca do que queremos. Se nos baseamos exclusivamente na aprovação externa, estaremos constantemente sujeitos à influência e às opiniões dos outros, o que nos pode atrapalhar bastante. Arrependimento dói mais do que rejeição. Arrependimento dói mais do que rejeição. Uau! Quando somos rejeitados, enfrentamos uma dor aguda e imediata. Pode parecer como se tivéssemos sido atingidos por um soco no estômago. Mas o arrependimento é uma dor de olhar para trás e lamentar todas as oportunidades perdidas, escolhas erradas ou ações não tomadas. É a sensação de que poderíamos ter feito algo diferente, mas não o fizemos. É uma dor que persiste, cresce à medida que o tempo passa, alimentada pelo e se e pelas reflexões sobre o passado. Dar errado não significa fracasso, mas uma tentativa. Pelo menos você não vai olhar para trás e pensar, e se? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!